Próximo conjunto, conjunto dos números racionais. Já vimos o conjunto n, que são os números naturais. Acabamos de ver o conjunto z, que são os números inteiros. E agora veremos o conjunto q, que são os números racionais. Os números racionais são quaisquer números que podem ser representados na forma de uma fração. Fração, pessoal, é uma divisão na forma A sobre B, nessa forma aqui, A sobre B, em que A é chamado de numerador e B é chamado de denominador. Se eu pegar um número e conseguir representar esse número nessa forma A sobre B, então este número será considerado um número racional. Por exemplo, o número 5. Será que eu consigo representar o 5 dessa forma aqui, A sobre B, numerador sobre denominador? Lembrando que isso é uma fração, e fração nada mais é do que uma divisão, em que você divide um número por outro. Veja, quanto é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é igual a 5. Então é possível representar o 5 através de uma fração. Poderíamos também dividir o 50 por 10. 50 dividido por 10 é igual a 5. Veja que eu pus o 5 na forma de uma fração. Logo, o 5 é um número racional. E o oposto do 5? 5 negativo. É possível representá-lo na forma de uma fração? Sim. Basta dividir, por exemplo, 10 negativo dividido por 2, que é igual a 5 negativo. Veja que tanto os números positivos quanto os números negativos podem ser representados na forma de uma fração. É possível representar o zero na forma de uma fração? Sim, é possível. 0 sobre 1. 0 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. 0 dividido por 1 é igual a 0. Logo, eu pude representar o zero na forma fracionária, através de uma fração. Com isso, a conclusão é a de que 0 é também um número racional. Os números positivos são racionais, porque podem ser representados na forma de uma fração. Os números negativos são racionais, porque podem ser representados na forma de uma fração. E os zeros são racionais, uma vez que o zero também pode ser representado na forma de uma fração. Na verdade, para você representar o 5 através de uma fração, nem precisava pensar que 50 dividido por 10 é igual a 5. Nem precisava pensar que 10 dividido por 2 é igual a 5. Era suficiente colocar o número 1 abaixo do 5, porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Menos 1 dividido por 1 é igual a menos 1. 0 dividido por 1 é igual a 0. 1 dividido por 1 é igual a 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. Todos os números inteiros podem ser representados na forma de uma fração. É suficiente que você ponha o 1 como denominador. Lembrando que denominador é o número de baixo e numerador é o número de cima. Ao dizer que os inteiros podem ser representados na forma de uma fração, afirmamos que os números naturais também podem ser representados na forma de uma fração. Afinal de contas, tirando o zero, os números naturais serão todos os números positivos do conjunto Z. Tanto o conjunto N, o conjunto dos números naturais, quanto o conjunto Z podem ser racionais. São racionais, porque podem ser representados através de uma fração. É importante observar que não existe divisão por zero. O numerador pode ser qualquer número inteiro, negativo, o zero ou positivo. Mas o denominador necessariamente deve ser diferente de zero. Veja, é possível que o zero seja um numerador. 0 dividido por 1 é possível, é igual a 0. 0 dividido por 2 também é igual a 0. O que não é possível o zero vir como denominador, porque não existe divisão por zero. Então, você já sabe que números racionais são todos os números que podem ser representados na forma de uma fração. Você já sabe que fração é uma divisão na forma A sobre B, em que B é o denominador e necessariamente é diferente de zero, pode ser um número positivo ou um número negativo. Jamais o denominador será o zero. Uma vez que não existe divisão por zero. Repito, o zero pode ser numerador. O zero não pode ser o denominador. O zero não pode ser o número de baixo, mas pode ser o número de cima. Os naturais e os inteiros são racionais. Nós já vimos isso aqui, pois podem ser representados na forma de uma fração. Observação,
A e B são números inteiros, significa dizer que diante de uma fração, o número de cima é um número inteiro e o número de baixo é também um número inteiro, sendo que o número de baixo é diferente de zero. Não pode ser zero. O de cima é chamado de numerador, isso eu já falei para você, e o de baixo é chamado de denominador. Zero é também um número racional, acabei de explicar isso para você, uma vez que ao dividir o zero por 1, você representa o zero na forma de uma fração. Vamos avançar. Nós vimos que o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, é formado por números positivos, pelo zero e por números negativos. Os positivos e o zero formam o conjunto N, o conjunto dos números naturais. Vejamos agora a composição dos números racionais, sempre tendo em mente o conceito fundamental de números racionais. Será número racional qualquer número que possa ser representado na forma de uma fração, lembrando que uma fração é uma divisão na forma A sobre B. Quais são os números que podem ser representados na forma de uma fração? O conjunto Z, que abrange os números naturais. Então vamos colocar aqui o conjunto Z, e aí você vai entender que dentro do conjunto Z existe o conjunto N, os números naturais. Portanto, o conjunto Z integra, faz parte, está contido no conjunto Q, no conjunto dos números racionais. Além do conjunto Z, existem outros números que podem ser representados na forma de uma fração, mas que não são números inteiros. Eu estou falando dos decimais e estou falando das dízimas periódicas. Portanto, o conjunto Q é formado pelo conjunto Z, pelos decimais e pelas dízimas periódicas. O conjunto Z, os decimais e as dízimas periódicas podem ser representadas na forma de uma fração, por isso são considerados números racionais. Colocando de outra forma, através de diagramas, vimos que o conjunto N está dentro do conjunto Z e que o conjunto Z está dentro do conjunto Q, o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto N, nós temos os números positivos e o zero. Dentro do conjunto Z, além do conjunto N, nós temos os números negativos. E dentro do conjunto Q, além do conjunto Z, nós temos os números decimais e as dízimas periódicas. Bem, é hora de você saber o que é um decimal e o que é uma dízima periódica para a gente encerrar o conceito de conjunto Q, conjunto dos números racionais. Primeiro, deixa eu falar sobre o conceito de decimais. Decimais são aqueles números em que aparecem uma vírgula, mas não é somente isso, porque tanto na dízima periódica quanto nos decimais a vírgula aparece. Pense da seguinte maneira: 2,5 é decimal, porque você pode contar quantos algarismos existem após a vírgula. No entanto, 2,55555 infinito não é decimal, é dízima periódica. É dízima periódica porque não é possível contar quantos algarismos existem após a vírgula. O de cima é decimal. O de baixo é dízima periódica. Veja que estamos diante de novos números. Estes números não são naturais e não são números inteiros. Observe este número. Isto é um decimal ou é uma dízima? Isto é um decimal, porque após a vírgula é possível contar quantos algarismos existem. Porém, se eu puser dessa forma aqui, infinito, então o número de baixo já não é mais um decimal, e sim uma dízima periódica. Veja aqui o conceito de decimais. Números que possuem casas decimais finitas. Casa decimal é cada algarismo que existe após a vírgula. Neste caso aqui nós temos uma casa decimal, porque existe um único algarismo após a vírgula. Já as dízimas periódicas são números que possuem casas decimais
com números que se repetem indefinidamente. Aqui vem um novo dado sobre as dízimas periódicas. Veja, eu tenho dito que dízimas periódicas são aqueles números em que não é possível contar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Na verdade, essa definição está incompleta. O conceito de dízima periódica é que, além de não ser possível contar quantas casas decimais existem após a vírgula, é necessário que exista um número que se repita indefinidamente. Calma, você já vai entender. Observe este número. Tanto no número de cima quanto no número de baixo, não é possível determinar a quantidade de casas decimais, a quantidade de algarismos que existem após a vírgula. Qual é a diferença? Que no número de cima, nós temos um número que se repete indefinidamente. No número de baixo, após a vírgula, existem diferentes números. Não existe um único número que se repita indefinidamente. Por isso, o conceito apropriado para dízimas periódicas é esse aqui. Dízimas periódicas são números que possuem casas decimais com números que se repetem indefinidamente. Este número que se repete indefinidamente é chamado de período. Nessa dízima aqui, qual é o número que se repete indefinidamente? O número 5. Inclusive, nós poderíamos representar essa dízima periódica dessa maneira aqui, ó, colocando um tracinho sobre o algarismo que se repete indefinidamente, para não precisar escrever 5, 5, 5, 5, 5, 5 várias vezes. Nesse sentido, 2,5 com um tracinho em cima é diferente de 2,5. Aqui é um decimal. Aqui em cima é uma dízima periódica porque o 5 está se repetindo indefinidamente. Então vamos lá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um decimal. 2,5. 2,5 com um tracinho em cima. Você já sabe, é uma dízima periódica. Dízima periódica. E este número aqui? Infinito. Não é nem decimal e não é dízima periódica. Não é dízima periódica porque nenhum número se repete indefinidamente. Vale dizer que este número aqui não pertence ao conjunto Q. Este número aqui não é um número racional. No entanto, o decimal e a dízima periódica são sim números racionais porque podem ser representados na forma de uma fração. 2,5, por exemplo, é o mesmo que 25 dividido por 10. 25 dividido por 10 é igual a 2,5. Se eu posso representar o 2,5 na forma de uma fração, então estou diante de um número racional. O decimal é um número racional. Se pegarmos essa dízima periódica aqui, 2,5555 infinito, ou simplesmente 2,5, né? E com esse tracinho aqui você indica que o número 5 se repete indefinidamente. É possível transformar em uma fração? Sim, é possível. 23 dividido por 9. Ao dividir 23 por 9, você encontrará a dízima periódica 2,55555. Tanto o decimal quanto a dízima periódica podem ser transformados em fração e, por isso, são números racionais. No entanto, este número aqui, ele não pode ser representado na forma de uma fração. Este número não é um número natural, não é um número inteiro, não é um número racional. Então, professor, que número é esse? Este é um número irracional, representado pela letra I. O estudo dos irracionais não nos interessa neste momento. Basta que você saiba que irracionais são todos os números que não podem ser transformados em fração. Se você tem algum número que pode ser transformado em fração, então você está diante dos números racionais. Quais são os números que podem ser transformados em frações? Os números inteiros. Você sabe que dentro dos inteiros nós temos os naturais, os decimais e as dízimas periódicas.